Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: eu moro sozinha e fim de ano para mim não é nada bom. Me sinto sozinha pois não tenho mais família, amigos, só sangue, deve ser só sanguessugas, né? Deve ter tentado colocar aqui. Eu trouxe essa pergunta aqui para nossa reflexão justamente por hoje ser dia 14 de dezembro, dia que vocês estão assistindo esse vídeo, justamente por estarmos nos aproximando das festas de fim de ano. E quantas são as pessoas que têm verdadeiros problemas com relação às festas de final de ano? Bom, veja bem, geralmente pessoas que têm problema com festas de final de ano é por causa de alguma situação familiar. Porque festa de final de ano é meio que implícito, intrínseco dela associar isso a uma confraternização familiar. Famílias que se reúnem para... Então, e como a gente vive numa era das comparações, isso, né, se acentuou de uma maneira visceral hoje por causa das redes sociais. Então, vê postagem na rede social, aí você abre seu Instagram na véspera de Natal, ceia, a família, e só famílias fazendo ceia, e aí você começa a se achar um peixe fora d'água, porque você nunca teve família, porque você não sabe o que é isso, ou se tinha, agora não tem mais, porque os pais faleceram, os irmãos nunca foram os irmãos meio que se afastaram, foram ficando distantes, então parece que eu não tenho mais aqueles laços. Então vai chegando festa de final de ano, parece que eu me sinto peixe fora d'água, deslocado, desenraizado. Então perdi aquelas raízes. Pai, mãe faleceu, eu nunca fui chegado a outros familiares, ou apesar de ser uma família grande, aquele tem aquela família, ele constituiu a própria família dele, a minha era pequenininha, era só eu, minha irmã, meus pais faleceram, minha irmã, ela tem a família dela, eu fiquei solteiro. Então, sabe, parece que eu tô deslocado. Então, festa de final de ano parece que me aflige, me angustia. E veja bem, gente, tem gente que teve uma vida assim mesmo. Foi uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que nunca sentiu muita vontade de casar, não, tanto que não casou. Só que agora... E tem gente que vai viver super bem com isso, maravilhosamente bem. Tanto que chega Natal, Ano Novo, a pessoa não se abala com nada disso. Chega o Natal, tem gente que até compra uma refeiçãozinha diferente, coloca até a mesa, só pra ela. Só pra ela. É uma pessoa que não se abala em nada com isso. É uma pessoa que quando tá chegando no Natal, ela adora. Ela monta a árvore de Natal, ela compra enfeitinho pra colocar pela casa. Só pra ela. Vocês têm noção que isso acontece? E eu acho lindo, porque a pessoa tá fazendo pra ela. E na noite de Natal, ela coloca pra ela. Aí ela janta, faz a ceia dela. Meu bem... E se depois senta, assiste Netflix, não sei o que, assiste uma série que ela está assistindo, no dia de Natal ela acorda tarde, e se duvidar, ela compra até um presentinho de Natal para ela. Então a pessoa passa por isso maravilhosamente bem. E ela dá uma viagem para passar o Ano Novo. Vou passar o Ano Novo no Rio de Janeiro vendo os fogos. Vai sozinha e ela dá essa viagem para ela. Então é o tipo de pessoa que não se abala com isso. Mas essas são a exceção da exceção. A maioria se compara, se reduz, chora, se entristece. E é aí que a gente tem que começar a quebrar com isso. André, mas é triste, eu não tenho mais os meus pais. Sim, mas ao invés de eu focar, eu não tenho mais, eu deveria olhar para o outro lado, pelo tempo que eu pude viver com eles, pelo tempo que eu pude comemorar com eles. Então eu lembro com gratidão, não com tristeza. É lembrar com gratidão. Ah, mas eu sinto culpa porque eu deveria ter aproveitado mais. Cara, se eu não tinha, às vezes eu não tinha maturidade na época, eu tinha aquele pensamento de que tudo vai ser eterno. Era imaturo. Então agora eu vou ficar também focando nos meus erros. E sim, também meus pais também podem ter errado. Meus pais, pela dinâmica da nossa família, pode ter me criado para que eu não desse tanta importância a isso. Agora que eles se foram, agora parece que eu que tinha que ter consertado, eu que era o erro, eu que
que fazia as coisas darem errado. Parece que a morte santifica as pessoas. E aí então o erro fica tudo comigo. Cuidado com isso, gente. Primeiro, cuidado com as comparações. Por que eu estou comparando com a família? Cada família tem uma dinâmica. E outra, hoje em dia com rede social, quem disse que aquela foto que foi postada, todo mundo dando risadinha? Depois que tirou a foto, a cunhada tá falando mal da outra, o irmão tá reclamando com a mãe porque aquele lá, ele é o queridinho, porque vocês ficam fazendo tudo o que ele quer. Então, quer dizer, ele tirou fotinho, tudo sorrindo, mas na hora tem ranço de dar Feliz Natal pro irmão. Deu meio que por obrigação. Então, tá vendo? E você se comparando, se achando, meu Deus, o peixe fora d'água. Porque a família vive feliz, a família... Tem família que, graças a Deus, aquele sorriso na foto é o mais sincero e honesto possível, porque são famílias felizes e estão bem uns com os outros, se preocupam uns com os outros. Agora, tem outras que aquilo ali é só uma foto mesmo, tá vendo? E eu vou ficar me comparando? Ou então, para eu me sentir bem, eu preciso acreditar que todas as famílias vivem falsidade? Para eu me sentir bem, eu tenho que estar bem pela pessoa que eu sou e pela dinâmica da minha vida. A minha vida, de repente, foi sendo conduzida de uma determinada maneira que eu sou uma pessoa mais sozinha mesmo. Então, não adianta eu ficar me sentindo aqui a pessoa injustiçada, a mais infeliz da face da terra. Deixa eu viver o que eu tô vivendo. É isso que eu tenho para viver. E eu vou viver da melhor maneira possível. A minha vida foi conduzida e eu cheguei nesse ponto em que eu me sinto assim. Sou uma pessoa mais sozinha. E se eu não tô satisfeito com isso, o que eu tenho que fazer então para mudar? Eu quero conhecer alguém? Aí é que tá. Tem que tomar cuidado. Eu quero conhecer alguém, porque senão, eu preciso conhecer alguém, eu preciso. Aí é a hora que eu fico desesperado por conhecer alguém, fico tomado então pela carência, onde o outro é a minha necessidade, não é a minha opção. Aí eu entro numa relação ruim, que aí depois, tá vendo? Ano que vem, não vou passar mais o Natal sozinho, vou passar na família do fulano que eu conheci. Só que eu vivo uma relação tóxica com essa pessoa, eu vou passar o Natal mais chorando do que se eu estivesse sozinho. Então compensou conhecer alguém? Só para não passar o Natal sozinho, como eu passei ano passado, por exemplo? Pra quê? Estão entendendo a complexidade da coisa? Então, eu não gosto de festa de fim de ano porque lembro a família que hoje eu já não tenho mais. Muda isso. Tudo bem, você pode até ficar um pouquinho mais angustiado, mas tenta mudar isso. Ou seja, nessa noite de Natal, nesse final de ano, eu vou ser grato por tudo que eu já vivi. Por essas pessoas que não estão mais comigo, seja meu pai, seja minha mãe, sejam meus pais, o pai e a mãe, seja um irmão, uma tia, uma avó que eu gostava tanto. Então assim, eu me recordo com gratidão. Eu sou relativamente novo, tenho 47. Mas eu sou de uma época que a festa de Natal, por exemplo, a ceia de Natal e o dia de Natal mesmo, a gente ficava na casa dos meus avós, da minha avó, porque meu avô morreu muito novo. Então a gente ficava na casa da minha avó e aí juntava todos os tios, a minha mãe, a avó, mãe da minha mãe. Porque a minha avó paterna também morreu muito, meus avós paternos morreram muito jovens assim. Então eu quase nem conheci o meu avô paterno, era muito novinho quando ele morreu. Então a tradição foi passar na casa da minha avó materna, que a minha avó morreu com 84 anos. Então, lá, juntava todo mundo, todos os filhos, e aí os filhos, como minha mãe, por exemplo, já tinham filhos, então, aquela família grande, gigante mesmo. E hoje não tem mais isso. A minha avó já morreu, minha avó já faz 24 anos que a minha avó morreu. Morreu em 2000. Então, aí foi se perdendo, com a pandemia, então, até na pandemia, a gente se reunia não mais ceia, mas no dia de Natal se reunia lá. Então já não tinha a ceia como tinha antes. Mas até na pandemia, ou seja, até 2019, a gente se reunia no dia de Natal lá. Mas já não era mais a mesma coisa de quando minha avó era viva. Com a pandemia, então, se perdeu tudo isso. Mas tá vendo? Eu me recordo, por exemplo, com gratidão da minha avó. Minha prima, que era uma irmã pra mim, que também teve uma morte trágica, coitada. O namorado não se conformava com o término, deu 2 tiros nela e se matou. Horrível. Então, assim, me recordo também com gratidão pelo tempo que eu pude conviver com a minha prima, que era uma pessoa que eu gostava tanto. Então, a gente muda o foco. Eu mudo o foco. Ao invés de eu ficar vibrando na tristeza, eu sou grato. Eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas que acrescentaram, que somaram na minha vida. Então, a gente começa a mudar a vibração
que eu vou passar o final de ano. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.